Olá, meu nome é Paulo Abrão, eu sou professor adjunto da disciplina de Infectologia da Escola Paulista de Medicina Unifesp e médico do Hospital São Paulo. Hoje nós vamos falar sobre o Covid-19 e é muito importante que saibamos que este vídeo está sendo gravado no dia 23 de março de 2020 e que as informações elas mudam rapidamente, então eventualmente ao longo do tempo, essas informações podem ser atualizadas. Hoje nós vamos falar sobre algumas ações do Hospital São Paulo e da Escola Paulista de Medicina contra a pandemia do coronavírus atual. É importante dizer a vocês que essa aula está sendo gravada no dia 23 de março de 2020 e, portanto, é possível que muitas das informações que sejam veiculadas aqui podem se tornar desatualizadas em algum momento. Nós vamos discutir basicamente quais são as ações de enfrentamento que nós vamos ter aqui no Hospital São Paulo. E depois vamos falar principalmente das medidas de prevenção que toda a equipe de saúde deverá seguir para se proteger e para proteger os seus familiares e também aos nossos pacientes. Muito bem, aqui o que nós temos observado é que quanto mais rápido nós tivermos a intervenção de várias medidas de prevenção, principalmente o isolamento social, o afastamento social, mais nós vamos conseguir mitigar essa pandemia no nosso meio. Isso vai ser fundamental para que o nosso sistema de saúde possa absorver essa enorme demanda gradualmente, sem que haja uma exaustão dos profissionais de saúde, dos serviços de saúde e de sua estrutura. É muito importante, então, que as pessoas tenham a consciência do afastamento social, do isolamento social. Isso é absolutamente importante. Importante também dizer que nesse período, e mais ainda quando estivermos em meses mais frios, não só o coronavírus, mas também outros vírus respiratórios, como o vírus da influenza e outros vírus de resfriados comuns, vão ser responsáveis por síndromes respiratórias, por síndromes gripais. Chamo a atenção dos senhores que já está em curso a vacinação contra a gripe, onde o principal grupo de prioridade nesse momento são os idosos com mais de 60 anos e a seguir os profissionais de saúde, que já devem ser vacinados, tanto os idosos quanto os profissionais de saúde, e a seguir desses dois grupos, os pacientes com doenças crônicas e imunossupressão. É muito importante que essa vacinação tenha uma alta cobertura em todas as pessoas, para que nós evitemos os casos graves de gripe. Chamo a atenção dos senhores que a Covid-19 é uma doença que tem um potencial de gravidade muito grande. De fato, 90% dos casos, ou até 95% dos casos, podem ser oligossintomáticos com poucos sintomas ou sintomas leves. Mas, infelizmente, 5% dessas pessoas podem evoluir eventualmente com sintomas mais graves e até evoluir para a necessidade de internação hospitalar em enfermarias ou até internação hospitalar em unidade de terapia intensiva. Portanto, é uma doença com um potencial de gravidade elevado e com um potencial de fatalidade também elevado. A principal causa de doença grave nesses pacientes é a lesão pulmonar com hipoxemia grave e necessidade muitas vezes de ventilação mecânica não invasiva ou ventilação mecânica invasiva em ambiente de terapia intensiva. Portanto, aqui vocês veem algumas imagens ilustrativas mostrando o quanto o pulmão é acometido e gravemente acometido, podendo levar essa pessoa a óbito. É importante também para os profissionais de saúde, como foi demonstrado nessa publicação que eu lhes mostro, que existe a transmissão clara e frequente de pacientes para a equipe de saúde, para os trabalhadores da saúde. Portanto,
é necessário que todas as medidas de prevenção tenham completa adesão e sejam tecnicamente bem realizadas do ponto de vista das recomendações atuais, inclusive da Comissão de Epidemiologia Hospitalar do Hospital São Paulo. E, além disso, gostaria de esclarecer a todos que existe a possibilidade também da transmissão entre pacientes no ambiente hospitalar. E é por isso que todos os pacientes internados, e só os internados, e os profissionais de saúde, vão fazer o teste diagnóstico comprovatório dessa doença, porque é necessário que saibamos que os pacientes internados tenham a doença para que eles sejam devidamente isolados e cuidados. E em relação à equipe de saúde, é muito importante que nós façamos também o teste, porque, eventualmente, se o teste for negativo para o Covid-19, o indivíduo ele vai se afastar por um breve período de tempo e poderá ajudar os colegas no combate a essa pandemia. Mas se o indivíduo tiver o teste Covid-19 positivo, ele deverá se afastar por 14 dias. Isso, em grande número, pode provocar uma dificuldade nas equipes de saúde. Alguns dados fundamentais para se entender essa doença. Em primeiro lugar, cada pessoa que tem a doença infecta mais 2 ou 3. Portanto, a transmissão ela é alta, né? Ela é alta e rápida nos meios, como nós estamos vendo nos países que já estão com a epidemia há mais tempo. O período de incubação é de 5 dias em média, variando de 2 a 14 dias. O período de transmissibilidade ainda não é totalmente conhecido, mas provavelmente ele acontece até 7 dias depois do início dos sintomas. A transmissão ela se faz prioritariamente por gotículas e por contato. Então é muito importante que nós saibamos que a distância de 2 metros entre duas pessoas e o uso da máscara cirúrgica em pacientes doentes ou no profissional, se ele for ter algum tipo de contato mais próximo, é fundamental para evitar a contaminação por gotículas. E nós vamos abordar isso mais detalhadamente a seguir. Também as medidas de precaução por contato, nós vamos abordar mais detalhadamente a seguir. Em alguns procedimentos muito específicos, como por exemplo, a coleta do suave de orofaringe e nasofaringe, intubação orotraqueal, ressuscitação cardiopulmonar, eventualmente a ventilação mecânica não invasiva, ventilação mecânica invasiva, aspiração traqueal, broncoscopia. Nesses cenários, nós podemos ter uma aerosolização maior das partículas e, eventualmente, a doença ela pode ser transmitida por aerossóis. E nessas circunstâncias, somente nessas circunstâncias, seria obrigatório o uso de máscaras N95. Além disso, é muito importante saber, como eu disse, que a maior parte dos casos vão ser leves e tranquilos e vão ser cuidados em casa. O indivíduo ele vai ficar 14 dias em isolamento em casa. Isso é necessário para desafogar os serviços de saúde e para que os serviços de saúde possam dar prioridade para os pacientes que têm doença moderada e grave. A letalidade dessa doença não é baixa, ela varia de 2 a 5%. No entanto, em idosos acima de 80 anos, principalmente, ela pode chegar a quase 20% dos casos. Então, nós temos estudos mostrando uma letalidade em idosos que varia de 14% a 18% e até um pouco mais. Portanto, é importante nós sabermos que os idosos são, sim, pacientes muito suscetíveis a doença extremamente grave. Lembro aos senhores que o maior número de contaminados vai ser entre jovens e que, eventualmente, nós vamos ter também doença grave em jovens. Portanto, todos, independente da faixa etária, têm que se prevenir. E eu diria mais, dentro da equipe de saúde, todas as especialidades têm que estar atentas, porque nós podemos ter pacientes com síndromes clínicas que não são necessariamente com sintomas respiratórios internados em unidades de outras especialidades, por exemplo, especialidades cirúrgicas, que eventualmente esses pacientes podem transmitir para essas equipes. Portanto, os cuidados eles têm que ser de todos e para todos e com todos.
e não só imaginar que esse problema é específico de um grupo de pessoas ou uma especialidade específica, né? Além disso, nós já sabemos qual é a forma de diagnóstico. Existem técnicas já no Sistema Único de Saúde, que são as melhores técnicas disponíveis de biologia molecular para essa detecção, para esse diagnóstico. No entanto, eu volto a afirmar, esse exame só será feito em pacientes que estiverem internados e também em profissionais de saúde no âmbito da Unifesp. Tratamentos específicos ainda não existem, aprovados cientificamente ainda não existem, mas existem vários estudos em curso, por exemplo, com a hidroxicloroquina, com esse outro antiviral, que é o Remdesivir. São tratamentos promissores, mas ainda não são liberados para uso em larga escala. A letalidade do Covid-19, ela é em média de 2 a 5%. Maior nos idosos, acima de 70 anos ela pode passar de 15%, chegar a 18%, mas nós devemos saber que a maioria dos casos serão em jovens. Apesar de que a mortalidade em jovens é bem menor, de 0,1%, 0,2% ou 1% em pessoas de meia idade, é possível que o grande número de casos nessas pessoas leve a um número absoluto de mortes bastante pronunciado. Então, nós teremos que tomar todos os cuidados com os idosos, mas lembrar a população jovem que também estão predispostos. Eu chamo a atenção também para não segmentar as atenções não só pela idade, mas por especialidade de trabalhadores de saúde. Todos estão suscetíveis, isso é muito importante. Por exemplo, é possível que um paciente com Covid-19 interne numa enfermaria cirúrgica, sem quadro respiratório claro, só com dor abdominal, e transmita para outros profissionais de saúde daquela unidade cirúrgica ou para outros pacientes daquela mesma unidade. Então, todas as especialidades, todos os trabalhadores de saúde, independente do seu segmento, eles têm que prestar atenção e saber do seu risco. Além disso, todas as pessoas estão suscetíveis. Importante lembrar que já existe um diagnóstico muito bem feito, muito claro, muito bem fundamentado, que é pela biologia molecular, protocolos estabelecidos, que é o que é usado no nosso Sistema Único de Saúde, aqui na Escola Paulista de Medicina, no Hospital São Paulo. Esse diagnóstico ele é muito importante, vai ser feito em pacientes internados e profissionais de saúde. Então, não vai ser feito naqueles pacientes que vão para o seu domicílio ficar em isolamento. Por quê? Porque não há mais a possibilidade de fazermos exames em tantas pessoas. É importante nós identificarmos quem são os pacientes internados com Covid-19 para que eles sejam adequadamente isolados. E é importante nós sabermos quais são os profissionais de saúde com a infecção, porque aqueles que têm a infecção, eles vão se afastar por 14 dias. Se o profissional de saúde tem síndrome gripal, mas não tem a infecção pelo SARS-CoV-2, ele deverá se afastar por um período mais breve, até melhora, e sem desfalcar tanto as equipes de saúde. Isso vai ser um grande problema. Nós não podemos desfalcar tanto as equipes de saúde, porque a demanda vai ser muito grande. Além disso, não existe ainda tratamento específico para a doença. Nós sabemos que o tratamento específico ele está em estudos, ensaios clínicos, não é nada ainda que seja oficializado, autorizado para assistência médica, de forma que existem alguns fármacos em estudo, a hidroxicloroquina, o Remdesivir, entre outros, né, vários, e devemos saber que esses pacientes devem ser tratados ou de forma compassional ou em protocolos de pesquisa. Vacina, infelizmente, não haverá tempo para a atual pandemia, para que tenhamos a disponibilidade de uma vacina. Portanto, é importante sabermos da importância das medidas de prevenção. Aqui no Hospital São Paulo, na Escola Paulista de Medicina, na Unifesp, nós temos várias ações que devem ser implementadas. Em primeiro lugar, conhecimento e informação de qualidade, uma boa comunicação, empatia e trabalho em equipe. Naturalmente é um momento de muita angústia, muita ansiedade, mas nós temos que trabalhar em equipe. Lembrar do clássico, febre, tosse, dificuldade para respirar, contato com o suspeito confirmado,
se realizou viagem internacional para qualquer país, né? Nesse caso, o indivíduo, o paciente ou o profissional de saúde acometido, ele deve usar uma máscara cirúrgica enquanto estiver em atendimento, em objetivo de não disseminar as gotículas para outras pessoas ao seu redor. Sempre priorizar a higiene das mãos com água, sabão ou álcool em gel. Vou mostrar para vocês agora qual é o fluxo de atendimento que é oficial no estado de São Paulo, que foi, obviamente, adaptado para as nossas realidades aqui no Hospital São Paulo. Em primeiro lugar, é necessário classificar o indivíduo, sendo um indivíduo com síndrome gripal ou não. Se ele tem a síndrome gripal e ele chega ao nosso pronto-socorro, ele vai ser triado para a unidade de infecção respiratória, a UIR. Esse indivíduo com síndrome gripal, ele vai ser avaliado por uma equipe multiprofissional de triagem. E lá é importante entender que a primeira coisa a ser feita, assim que ele chega no hospital e é identificado como síndrome gripal, é que esse paciente ele deve receber uma máscara cirúrgica. A partir daí ele não tira mais essa máscara cirúrgica enquanto estiver pelo hospital. A equipe de saúde que vai atender esse paciente, ou seja, principalmente a enfermagem e a equipe médica, vão estar completamente paramentados, com gorro, óculos de proteção, máscara cirúrgica, avental completo, e essa paramentação ela deve seguir normas que nós vamos dizer como é adiante. Em caso de haver algum procedimento com alta aerossolização, como eu já citei, intubação traqueal, aspiração das vias aéreas, coleta de amostra respiratória, por exemplo, suave nasal, suave de orofaringe, a máscara cirúrgica deverá ser trocada para a máscara N95. Então, como deve ser feito o procedimento de avaliação desse indivíduo, desse paciente? Em primeiro lugar, nós temos que ver a frequência respiratória e a saturação de oxigênio desse indivíduo em ar ambiente. Isso a própria equipe de enfermagem já vai realizar, assim como os outros sinais vitais e as primeiras informações clínicas de triagem. A nossa equipe de enfermagem está preparada para isso. Se esse indivíduo tiver uma saturação de oxigênio menor do que 93% e ou uma frequência respiratória maior do que 24, e eventualmente, se ele já tiver outros sinais de graves comorbidades ou graves disfunções orgânicas, ele vai ser considerado como uma síndrome respiratória aguda grave. E daí ele vai ser encaminhado da nossa UIR para o pronto-socorro. E lá no pronto-socorro vai ser feita uma avaliação mais detalhada, tanto do ponto de vista clínica quanto do ponto de vista de exames complementares. No pronto-socorro vai haver avaliação se esse indivíduo será internado ou não, em enfermaria ou em UTI. Lembrando a todos que para indivíduos de grupo de risco, como por exemplo, menores de 5 anos, maiores de 60 anos, doenças crônicas, doenças com imunossupressão ou terapêuticas com imunossupressão, pacientes com tuberculose pulmonar, gestantes e puérperas e pacientes obesos, é obrigatória a introdução imediata do oseltamivir, mesmo antes de se ter os testes diagnósticos, porque eventualmente esse indivíduo tem uma síndrome respiratória aguda grave por influenza. Esse indivíduo, então, ele vai ser encaminhado para a enfermaria ou para a UTI, se for internado, e nesses ambientes vai ser colhido, então, o teste para o Covid-19 e vai ser notificado o caso. A outra possibilidade seria o paciente chegar ao UIR, unidade de infecção respiratória, com uma frequência respiratória menor do que 24, uma saturação de oxigênio maior ou igual a 93% em ar ambiente, e aí esse indivíduo ele vai ser avaliado em relação aos outros sinais vitais e vai ser avaliado em relação à sua história clínica. Se de fato não houver a comprovação que seja um quadro grave, ele vai ser liberado para casa. E da mesma forma receberá a prescrição de oseltamivir dentro das mesmas condições que eu já citei para casa.
não será feito teste, esse indivíduo não será notificado, mas ele será aconselhado a ficar 14 dias em isolamento, receberá atestado médico, os familiares desse indivíduo também deverão ficar isolados em casa, pelo mesmo período, 14 dias a partir do início dos sintomas, né? E deve ser aconselhado que, se houver qualquer piora clínica, principalmente febre alta, que não cede, piora respiratória ou outro sintoma ou sinal clínico importante, ele deve voltar imediatamente à unidade de saúde para ser reavaliado. Importante dizer aos senhores que, eventualmente, será prescrito para esse indivíduo algum antimicrobiano, se o caso clínico assim indicar. Aqui na Unifesp, na Escola Paulista de Medicina, aqui no Hospital São Paulo, nós propomos um fluxo que é bem baseado no que eu já falei, né? Então, como eu já disse, o paciente ele transita por esse fluxo, tendo essa perspectiva de chegar ao PS e imediatamente ir para a unidade de infecção respiratória, ser triado, se necessário ele vai ao PS ou pode ser liberado. E eu gostaria de lembrar aos senhores, né, a importância nesse contato que os profissionais de saúde vão ter da proteção, da prevenção. Quando esse paciente é liberado para casa, ele recebe orientações expressas. Em primeiro lugar, permanecer em domicílio 14 dias a partir do início dos sintomas. Em segundo lugar, manter distância dos demais familiares, pelo menos 2 metros. Permanecendo em ambiente privativo. Manter o ambiente de sua casa com ventilação adequada, aeração adequada, sem ar-condicionado e sem ventiladores, porque isso faz com que as partículas aerossolizadas possam ficar mais presentes no ambiente. Esse indivíduo ele deve utilizar máscara cirúrgica descartável se tiver contato muito próximo com outras pessoas, ou se sair por algum motivo para algum exame ou para visita médica. Em outra atenção, não frequentar lugares públicos, de forma nenhuma, em nenhum tipo de aglomeração. Cobrir o nariz e a boca com lenço descartável ao tossir ou espirrar. Higienizar as superfícies com as quais tem contato, com álcool em gel. Higienizar as mãos frequentemente com álcool em gel ou com água e sabão. Evitar tocar os olhos, nariz e o rosto sem higienizar adequadamente as mãos. E não compartilhar alimentos, copos, toalhas, objetos de uso pessoal com outros familiares ou outras pessoas. Se esse indivíduo for para o pronto-socorro e tiver sinais de gravidade, como eu disse, ele será internado. Então, existem scores como o CURB-65 para avaliar a gravidade de disfunção respiratória, infecção respiratória, a própria oximetria e frequência respiratória, como eu já citei, sinais compatíveis com infecção pulmonar e exames de imagem, critérios para sepse com as suas disfunções orgânicas. Obviamente será avaliado o indivíduo em relação às suas comorbidades graves e imunossupressão, e também vamos avaliar o contexto social desse indivíduo, sabendo que, por exemplo, indivíduos em situação de área livre deverão ser internados em função da impossibilidade de abrigo. O diagnóstico, quando internado, será feito só quando internado em profissionais de saúde, será pela realização do SWAB nasal e do SWAB de orofaringe. Há fluxos específicos para isso em cada área do hospital. E a coleta de material será feita nas enfermarias e nas UTIs onde esse indivíduo estiver. Para profissionais de saúde, a coleta será dirigida para os locais onde esses profissionais de saúde são atendidos. Quais são as medidas de prevenção para os profissionais de saúde? Muito importante. Em primeiro lugar, precaução de contato. As precauções de contato, elas incluem higienização perfeita das mãos, uso de avental, máscara, óculos, gorro e luvas. Essas precauções, elas são obrigatórias
antes e após qualquer contato com o paciente ou objetos que estejam ao redor do paciente. Então, higienização das mãos é obrigatória antes e após a colocação de luvas, antes e após o contato com o paciente ou com objetos que estejam próximos aos pacientes. A precaução com gotículas, ela vai no mesmo sentido. Então, o indivíduo ele vai usar a máscara cirúrgica, que é suficiente para evitar gotículas, e o óculos protetor. Nos casos de procedimentos com aerosolização, deve ser usada a máscara N95. A paramentação, ela segue uma técnica e uma sequência pré-definidos. Então, se os senhores observarem, a paramentação ela será obrigatória para o atendimento de pacientes suspeitos por toda a equipe de saúde. Em primeiro lugar, higienizar as mãos, antes de iniciar a colocação dos EPIs, depois colocar o avental, em seguida a máscara, os óculos protetores, o gorro, daí então usar o álcool gel nas mãos corretamente e por fim colocar as luvas. E a desparamentação deve ser mais criteriosa e mais atenta ainda, porque esse é o momento onde há o potencial de contaminação do profissional de saúde. Portanto, a remoção dos equipamentos de proteção individual, eles têm uma sequência lógica. Começa pela retirada das luvas, deve ser imediatamente utilizado o álcool gel nas mãos, retirar o avental com a técnica correta, retirar o gorro, o trás da cabeça, usar novamente o álcool gel nas mãos corretamente, retirar os óculos pela haste e, por fim, retirar a máscara sem tocar na máscara, pelo cadarço ou elástico da máscara. A seguir, mostraremos um vídeo que ilustra todas essas etapas, passo a passo. Oi pessoal, nós estamos aqui hoje com a enfermeira Daiane e a enfermeira Daniela da CCH para filmar o vídeo de treinamento da nossa colocação e retirada de EPIs durante a epidemia por corona. Vamos lá? Vamos lá. O primeiro passo é a higiene correta das mãos. Ela deve ser feita durante 20 segundos, da forma correta, entrelaçando os dedos, limpando a ponta dos dedos, de um lado, de outro. Esse processo deve levar no mínimo 20 segundos e a gente deve esfregar as mãos até que todo o álcool gel tenha sido consumido. A seguir, nós vamos colocar o nosso avental. É muito importante que esse processo seja feito de forma segura. Se vocês precisarem da ajuda de um companheiro para amarrar, vamos pedir. Esta amarração é fundamental para que o avental não se solte no interior do quarto do paciente. É muito importante também a amarração da parte interna. Nós não devemos amarrar o avental pela parte da frente, porque pode contaminar no leito do paciente e, portanto, o avental deve ser amarrado na parte posterior. A seguir, nós vamos colocar as máscaras. As máscaras vão sair da farmácia num saquinho com nome e data de validade. Elas têm um fechamento autoadesivo e é muito importante que a gente pegue nas máscaras apenas pelas tiras para evitar contaminação. Elas devem ser colocadas no rosto de forma adequada, com as tiras não entrelaçadas. Você deve fixá-la de forma apropriada para que a respiração passe somente pela máscara. A seguir, colocaremos os óculos e o gorro. Dessa forma, nós estaremos prontos para entrar no quarto do paciente, porque as luvas são colocadas na parte de dentro. Vamos lá? Após entrar no quarto do paciente, nós devemos novamente higienizar as mãos, o processo que leva 20 segundos, sendo feito de forma acelerada, apenas para fins dessa filmagem, até que o álcool todo se evapore. Em seguida, nós temos que colocar as luvas de forma segura. Isso significa que elas devem estar bem presas no avental para que não se soltem durante os procedimentos. Estou pronta para entrar em contato com o paciente.
Agora nós vamos começar o nosso processo de desparamentação. Primeiro passo, retirada segura das luvas, invertendo elas e pegando na parte não contaminada. Desprezar as luvas, como eventualmente você pode ter se contaminado nesse processo, a luva é o lugar mais contaminado. Após a retirada das luvas, para tocar no resto, nós vamos proceder o mesmo processo, no mínimo 20 segundos. A partir daí nós vamos tirar o avental, também de forma segura. Esse avental não pode ser arrancado. Arrancar o avental gera levantamento de gotículas. Ele deve ser retirado de forma segura e ao avesso. Por enquanto, nesta fase da epidemia, nós vamos desprezar os aventais após cada uso. Ele deve ser enrolado de forma adequada e desprezado. A seguir, nós vamos também desprezar o gorro, sempre puxando por trás, jamais tocando no seu rosto. A seguir, nós vamos novamente higienizar as mãos durante 20 segundos, todos os passos, com muita tranquilidade e paciência. 20 segundos depois, quando a mão já estiver pronta, nós vamos sair do quarto. Nesse momento, nós vamos retirar os óculos, colocá-los sobre um papel na mesa do apoio e a parte mais importante, a retirada da máscara de forma segura, pegando pelas tiras de trás, retirando-a sem tocar na parte da frente e colocando-a no saquinho de forma segura e na posição correta para que seja possível pegá-la novamente. Nós vamos vedar este saquinho e colocar na bancada. Para que eu guarde a minha máscara num local seguro, nós vamos higienizar novamente as mãos, porque nós vamos tocar na caixa de armazenamento de todas as máscaras. Então é importante que nesse processo as mãos sejam novamente higienizadas e novamente por 20 segundos. A partir desse momento eu já vou pegar na minha máscara e colocar cada um na sua caixa. Todas as profissões têm uma caixa, elas ficarão aqui armazenadas. A seguir eu vou voltar para lidar com o óculos. O óculos deve ser limpo com álcool, sem ser gel, álcool normal, pegando pela parte posterior que não está contaminada e começando esse processo de descontaminação do óculos, porque o óculos será guardado de acordo com a rotina atual de cada um de vocês. No meu caso, eu normalmente deixo o meu óculos guardado no bolso do meu avental. A seguir nós vamos limpar a mesa onde o óculos ficou e fazer pela última vez o processo de higienização das mãos, de novo por 20 segundos, cumprindo todos os passos adequados desse processo para que nós permaneçamos seguros na nossa unidade. É isso, meninas? É isso mesmo. Fiz certinho? Certinho, corretíssimo. Só lembrando que, em caso de dúvidas, vocês devem entrar no site da CIH, Comissão de Epidemiologia Hospitalar do Hospital São Paulo. Esse vídeo e todas as informações referentes ao coronavírus estão lá. É muito importante também que nós nos lembremos de ajudar um colega. Se você vê que um colega está se paramentando de forma inadequada, lembre-se, a proteção de cada um de nós é a proteção de todos. Vamos instruir os colegas que não estiverem fazendo de forma correta a se protegerem. Nós nos protegeremos a todos e tenho certeza que vamos passar por essa crise de maneira muito adequada. Muito obrigada. Obrigada. Volto a frisar que todas as informações são atualizadas momento a momento. Então é importante que todos os profissionais de saúde consultem as orientações do Ministério da Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde, do Hospital São Paulo, da Escola Paulista de Medicina e da Unifesp nas respectivas páginas da internet. Essas informações elas estão disponíveis, basta uma busca adequada para que se tenha acesso. Muito obrigado.